De todas as profissões que existem, tem uma que eu tenho um apreço especial, que é a de professores. E por que que eu digo isso? Porque nesse vídeo eu vou falar sobre a greve de professores em São Paulo, em que teve um vereador que os chamou de vagabundo. Eu mandei para um amigo que também não gosta de professores, e ele, claro, apoiou o vereador, né? Mas no final ele fez uma pergunta interessante. E se o governo valoriza tanto esse profissional indispensável, qual a necessidade de greve depois de 40 anos de esquerda? Primeiro que eu queria saber quais 40 anos você está querendo dizer, né? Porque se você diz os últimos 40 anos que passamos, aí você não pode esquecer que tivemos Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso e Jair Messias Bolsonaro. Nenhum desses de direita. Pessoalmente, o Fernando Henrique Cardoso é professor e é de esquerda. É verdade. Eles não, eu disse de direita, né? Não, eles não são de esquerda. Esses três citados não são de esquerda. Ao menos não fez governo de esquerda no caso do Fernando Henrique. Fernando Collor não é, tanto é que apoiou o Bolsonaro. E Bolsonaro, não preciso dizer, né? Dispensa comentários. Então vamos lá. Essa é a questão. Fernando Henrique foi eleito fez a sua composição política partidária para se eleger com a direita. Tanto é que o seu vice era o Marco Maciel. Mas mas o vice não conta, porque o vice do Lula era o empresário José de Alencar. Não. Eu acho que é questão de outra natureza, mas vamos deixar esse assunto. Esses não eram. Mas considere que seja, não tem problema. Se você acha que o Fernando Collor era, se você acha que o Fernando Henrique fez o governo de esquerda, se você acha que Bolsonaro é de esquerda, para você somar os 40 anos que você está dizendo, tudo bem. Tem problema não, porque não é disso que eu vou falar. Eu quero dizer o seguinte, a greve está ocorrendo no estado de São Paulo, sob a gestão de Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas não é de esquerda, senhor. Então você errou ao dizer isso. Certo? São professores do estado de São Paulo que estão de greve. Certo? Não são professores federais. E quais são os professores federais? Somente os das universidades federais. Porque o governo federal não cuida da educação. Simples assim. Que eu saiba, aí se eu estiver desinformado, pode me informar, os governos de esquerda, nos estados governados pela esquerda, que eu saiba, não tem greve. Não está tendo, pelo menos no momento. E se ocorreu em algum momento, claro que deve ter ocorrido, ninguém foi chamar eles de vagabundo, não. Isso não aconteceu. Certinho? Então essa é a questão. Então quando você fala do desmantelamento da educação, você tem que olhar para quem fez esse desmantelamento. Ele ocorreu nos governos. Qual governo? Vamos fazer um levantamento, vamos fazer uma pesquisa? Para a gente dizer, para depois você fazer essa acusação? Seria importante a gente fazer, né, essa avaliação. Certinho? De resto, a queda da qualidade da educação não é culpa dos professores. Certo? Jamais foi culpa dos professores. Nunca foi culpa dos professores. Que isso fique claro. É importante a gente salientar isso. Certo? Algum problema em dizer a verdade? Ou isso não é verdade? Que culpa tem os professores se eles não têm a devida condição de trabalho? E, sobretudo, professor, a gente até faz ali uma certa confusão. Professor não tem o dever de educar. Professor tem o dever de transmitir conhecimento. A educação vem de casa. Eu já disse e repito, os meus pais, meu pai, minha mãe, eram analfabetos e eram extremamente educados. São poucas as pessoas que os conheceram. Boa parte já faleceu, mas pergunte, ainda existe como eles eram. E eles nos deu educação. E os parcos conhecimento que eu tenho aqui, intelectual,
foi transmitido pelos professores, mas educação eu já tinha. Quando eu fui à escola, eu já fui educado. Eu já tinha urbanidade, eu já tinha vergonha na cara, eu tinha caráter, eu tinha todos esses valores que meu pai, analfabeto, transmitiu. Portanto, essa é a questão. Não é dever dos professores dar educação. E eles recebem alunos extremamente mal educados pelas famílias. Quando família de fato tem. Certo? Em alguns casos, às vezes, sabe-se lá Deus o quê. Então você vai culpar os professores pela qualidade da educação? Isso é uma injustiça, isso é errado. Os professores não têm culpa nenhuma, eles precisam da qualidade da educação. Do mesmo modo que se a gente tem uma deficiência na saúde, a culpa jamais é dos médicos, dos enfermeiros. Que fique claro, certo? Assim como a questão da educação não é culpa dos professores, que isso fique claro, ok? Então vou finalizando por aqui. Você discorda de mim? Tem todo o direito. Mande aí o seu comentário, deixe o seu comentário dizendo: eu discordo por isso e por isso. Se puder ser com educação, melhor. Peço para que se inscreva no canal e siga nas redes sociais, Mael Silva, se puder. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Se inscreva no meu canal e compartilhe o vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.